Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos aqui para mais um devocional diário e hoje eu quero contar uma história para vocês por meio da vida de Noé. Recentemente eu recebi por WhatsApp um versículo de uma criança e na sequência ela me conta que ela havia acabado de ler a Bíblia. Eu interagi ali por um período com ela, acerca do que Deus havia falado com ela, e encerramos essa conversa, e esse versículo continuou em meu coração. Dias depois, enquanto eu meditava na palavra, Deus me pediu que eu fosse ler a palavra a partir de Gênesis capítulo 5, versículo 28, até Gênesis 9, 29, onde ele vai falar da vida de Noé e da história de Noé com Deus. E aí o Senhor trouxe algumas revelações ao meu coração que muito tem a ver com o tempo de hoje, com tudo que a gente está vivendo atualmente, por meio dessa circunstância trazida pela pandemia, E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quando Noé nasceu, seu pai, Lameque, lançou sobre ele uma promessa que está ali em Gênesis 5, 28 e 29. Aos 182 anos de idade, Lameque teve um filho e deu a ele o nome de Noé, dizendo: "Este vai nos dar descanso do difícil trabalho de cultivar a terra que Deus amaldiçoou." Noé, ele já nasce com uma promessa que estava sobre ele e com a qual ele não conhecia. E a Bíblia avança e um dia que Deus começa a dizer acerca da maldade que estava fora de controle na terra, que desde cedo, de manhã até à noite, as pessoas só pensavam no mal, só maquiavam a maldade. O Eterno chega a lamentar ter criado a raça humana, estava triste, então ele decide que ia se livrar da criação que se corrompeu, que ia dar um fim a tudo, às pessoas, aos mamíferos, cobras, insetos, aves, tudo que ele criou. Que ele estava triste por ter criado. Mas Noé era diferente e o Eterno gostou do que viu em Noé. A história de Noé é a seguinte: Noé era um homem íntegro, um homem bom, que andava com Deus. E um dia Deus olhou para Noé e estabeleceu com ele uma aliança. Deus deu a Noé todas as instruções e orientações para a construção de um barco de madeira, a Arca de Noé. Antes mesmo do dilúvio acontecer, naquele tempo em que tudo corria aparentemente bem, Noé iniciou a sua jornada na construção desse barco. E o Senhor me trouxe a pensar, a partir da vida de Noé, como é que foi para Noé lidar com a reação das pessoas ao vê-lo, Num tempo que ainda parecia que estava tudo bem, ele construiu uma arca onde ali ficaria ele, sua esposa, seus 3 filhos com suas noras, e para onde ele levaria animais selvagens, domésticos, répteis, aves, tudo que tinha vida. Noé foi ridicularizado, foi julgado, zombaram dele, mas Noé continuou firme no seu propósito de obedecer a Deus e as instruções que o Senhor tinha dado a ele. Em várias passagens dentro desse trecho bíblico que eu falei para vocês, fala o quanto Noé, o tempo todo, decidiu obedecer a Deus. E aí então, Deus anuncia para Noé que a destruição seria total, mas ele anuncia que com ele, Noé, ele faria uma aliança.
pediu para que Noé entrasse no barco com sua esposa, filhos e noras e esses animais, né? E Noé obedeceu e fez tudo conforme Deus ordenou. E Deus estabelece então com Noé uma aliança acerca da preservação da vida dele, da sua esposa, filhos, noras e os animais domésticos, selvagens, répteis e as aves. Aqui em Gênesis 7, logo no versículo 1, Deus fala: agora entre no barco com toda a sua família, você é a única pessoa justa no meio desta geração. Quando Deus pede para Noé entrar no barco, o dilúvio ainda não havia começado. Deus pede que Noé dê esse passo juntamente com sua família e leve os animais para esse barco antes mesmo das fontes subterrâneas irromperem e as janelas do céu se escancararem e a chuva cair durante 40 dias e 40 noites. E aí Noé permanece dentro desse barco, como nós sabemos, durante esses 40 dias, na companhia de sua esposa, filhos e noras, e na companhia de cada casal de mamíferos, répteis, aves e todos os animais que voavam. E foram 40 dias assistindo dali o que Deus estava fazendo. A água chegou a subir 7 metros acima do pico das montanhas e o barco flutuava. A pergunta é, como é que Noé e sua família viveram esses 40 dias e 40 noites de dilúvio dentro do barco? Como foi passar por esse período trancados nesse lugar, nesse barco, na companhia desses animais domésticos, selvagens, répteis e aves? Ali tinham leões, ali tinham onças, ali tinham cobras, ali tinham jacarés. Todos estavam ali dentro daquele barco. E Noé passou por esse período porque ele escolheu passar por ele na presença de Deus, na presença do Senhor. 40 dias depois, 40 dias e 40 noites depois, demoraram mais 150 dias para as águas voltarem aos níveis normais e para que Deus então desse a ordem a Noé, sua família, para que eles saíssem desse barco e tirassem dali cada um dos casais de animais que tinham sido levados para lá. Então Noé, entrar no barco 7 dias antes do dilúvio começar, permanecer no barco 40 dias e 40 noites com o dilúvio acontecendo e 150 dias após o término do dilúvio, Noé ficou no barco com a sua família e esses animais durante 197 dias, durante 6 meses e meio. Apenas 40 dias depois do dilúvio terminar, é que Deus autorizou que Noé abrisse a janela que estava no teto do barco. Quando Noé abriu a janela e soltou o corvo, e depois, por 3 vezes a pomba, até que ele pudesse ter a segurança e receber do Senhor a instrução de que ele poderia voltar com segurança para habitar aquela terra. Isso é muito parecido com os tempos que a gente está vivendo hoje. Esse tempo de isolamento domiciliar e social. A nossa primeira quarentena, que se estendeu, né? E nós já estamos aí há vários meses, né? Restritos e fechados dentro das nossas casas, privados sim
de circular livremente pela rua, privado sim de circular livremente na relação com as pessoas, de abraçar, de olhar nos olhos, de estar junto com elas, né? Mas a gente está tendo talvez a nossa mais poderosa e importante momento histórico, né, dessa geração, de passarmos por isso e estarmos na presença do Senhor. Esse tem sido um convite de Deus a todos nós, à igreja e a todos aqueles que precisam se achegar ao Senhor, que precisam se achegar à presença, que precisam receber a vida e a esperança que está contida em Cristo Jesus. E foi isso que Noé escolheu e decidiu fazer. Por toda essa história de Noé, por essa palavra viva e rica, o Senhor está falando acerca da nossa missão aqui na Terra. E Ele está anunciando qual é a nossa função. Quando Deus dá a ordem a Noé de que ele podia abrir a porta, voltar a habitar a terra, levar os animais, Ele diz aqui em Gênesis 8, 15 e 17, saiam do barco, você, sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles. E leve junto com você todos os animais que estavam em cativeiro, aves, mamíferos e criaturas que rastejam, toda aquela riqueza de vida, de modo que possam reproduzir-se na terra. Deus dá então uma ordem a Noé de que a gente volte a habitar a terra para que a gente faça discípulos. Essa é a missão que o Senhor traz à igreja, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa que Deus revela então a Noé, após o dilúvio, após a abertura da porta, após a retomada da vida na terra, vocês estão aqui para dar frutos, reproduzir-se, disseminar a vida pela terra e para viver plenamente. Vocês estão aqui para revelar Jesus. Nunca mais outro ser vivo será destruído pelas águas do dilúvio. Eu prometo, nunca mais um dilúvio destruirá a terra. Por causa da obediência de um único homem, nós recebemos essa promessa. A aliança eterna de Deus, com tudo que tem vida, com todos os seres vivos da terra. E toda a terra foi repovoada. Nós estamos com uma grande oportunidade de, por meio dos 40 dias e 40 noites de dilúvio dentro do barco, com a nossa família e todos os animais selvagens e domésticos que habitam dentro de nós, nós temos uma grande oportunidade de estar com Deus, de estar com Jesus, de ser mais enfático na vida familiar e ministerial. Que Deus nos dê a graça e haja com misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós possamos avançar nesse sentido. Nós estamos sim diante da maior oportunidade da história para estar com Jesus, como igreja, como família e também individualmente. Que nós possamos desfrutar e usufruir dessa presença em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar a vida de cada um de nós diante de Ti, te agradecer grandemente porque o Senhor age com misericórdia e nos banha, Senhor Jesus, com a Sua graça, todos os dias, Pai. Te agradecer grandemente por esse amor incondicional que o Senhor escolheu derramar sobre as nossas vidas. Mas eu quero te pedir que, tal como Noé, sejamos obedientes em tudo, que não olhemos para as circunstâncias naturais, para que os nossos olhos, ouvidos e o nosso coração estejam linkados contigo, para que possamos olhar e ouvir com olhos e ouvidos espirituais
e crer e ter essa convicção e essa verdade cravada em nosso coração de que o Senhor está conosco, passando com a gente por esse dilúvio, mas que tem sim uma promessa contida pós-dilúvio, a promessa do fruto, a promessa da reprodução, a promessa de disseminar a vida pela terra e a promessa de viver plenamente, a promessa da vida e da vida em abundância, contida em Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, amém.